Graça e paz, queridos. Bom dia. A gente podia ir embora já, né? Culto abençoado. Graças a Deus. Mas vai ter, Lu. Vai ter. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 15. Antes de entrar na palavra, eu preciso mencionar aqui, hoje é o domingo missionário, ainda lembrar de alguns missionários, né, que estão lá no campo, trabalhando para que o Evangelho do Senhor se expanda. Família Basso, que está em Madagascar, alguns missionários que a gente tem contato, né, como igreja. Gabriel e Crislaine, que estavam com os Yanomamis na Amazônia, agora estão em Belo Horizonte, fazendo um novo trabalho. Ricardo e Tina Mattioli, que estão em Almeria, na Espanha, trabalhando com refugiados africanos. E tantos outros que estão agora, nesse instante, cumprindo o ID do Senhor, para que o Evangelho se expanda por todo o mundo. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Graças a Deus, porque nós temos irmãos e irmãs que abrem mão das suas vidas para cumprir o seu chamado diante do Senhor. E eu quero lembrar também dos alunos que estão hoje indo para o vestibular na UEL. E orar por eles. Orar pelos pais. Eu sei que esse é um momento de tensão, um momento até de aflição para muitos. E de muita expectativa. Então eu queria orar. Tem alguém aqui que vai fazer vestibular na UEL hoje? Não, né? Lógico. Nessa hora deve estar se preparando. Então vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Senhor, pela vida desses que levam o Teu nome, Senhor Jesus, a todo mundo. E colocamos, Deus, diante do Senhor, a vida desses jovens que vão prestar vestibular. Principalmente os dessa igreja. Oramos, Deus, para que o Senhor faça com que eles sejam iluminados, Deus, e se lembrem de tudo aquilo que eles estudaram e se prepararam para esse momento. Então, Pai, que em nome de Jesus, segundo a Tua vontade, Pai, eles possam fazer uma boa prova, tranquilos, serenos, para que eles, em nome de Jesus, sejam aprovados e sejam os nossos missionários ali dentro também. Oramos por aqueles, Deus, que o Senhor vai mandar para essa cidade. Por aqueles jovens que o Senhor vai mandar de outros lugares, de outros estados, para essa universidade e morar aqui perto de nós. Nos dá o privilégio de acolhê-los e cuidar deles. Em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, do verso 1 em diante, diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor.
assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Até aí. Acredito que todos nós, de alguma forma, desejamos ser frutíferos. Imagino que ninguém aqui nesse auditório não queira isso. Não, eu não quero ser frutífero, não quero produzir, não quero realizar nada. Imagino que todos nós, temos planos, temos sonhos, temos vontade de ser frutíferos. Todos nós, de alguma forma, desejam realizar algo que seja proveitoso. E a palavra é essa mesma, é realizar. Nós sonhamos em realizar sonhos, não é? A gente sonha em realizar os nossos sonhos. E assim é a vida. A gente faz planos de realizar os nossos sonhos na nossa profissão. Nós temos o desejo de sermos produtivos no nosso trabalho, nos nossos estudos. Imagino que esses alunos que vão fazer o vestibular hoje estão ansiosos, sonhando em serem produtivos nessa prova para que renda um fruto, que é a aprovação. Nós queremos ser produtivos em realizar coisas na nossa família, nos nossos relacionamentos e em tudo o que nós nos dispomos a realizar. 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8, diz assim para mim e para você: esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas, que é de participar da natureza de Deus, como ele diz no verso 4. Acrescentem à fé a excelência moral, à excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já tem uma receita, alguns ingredientes que a gente pode fazer um bolo chamado sermos produtivos e úteis para Deus. Pedro e João concordam que há uma única forma de ser frutífero e com isso glorificar a Deus, que é permanecer conectado em Cristo. Não tem outra forma. É a permanência em Jesus Cristo que faz eu e você sermos frutíferos. O contexto de João 15 aqui é um relato do que acontece na noite de Páscoa. Eles tiveram o momento da ceia e provavelmente eles estão indo a caminho do Getsemane. E Jesus está claramente aqui preocupado e interessado em desenvolver um pouco mais os seus discípulos, para que eles sejam mais eficazes na continuidade do ministério que viria a seguir. O pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja Batista de Goiânia, ele diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: Cristo quer vê-los produtivos, frutificando para a glória de Deus Pai, e nada, seja de fora, seja de dentro do círculo íntimo deles, poderá ou deverá impedi-los. Nesse propósito, o Senhor apresenta uma das mais belas doutrinas do cristianismo, a união do pecador com Cristo. Dito de outro modo, eles têm que permanecer em Cristo, a videira verdadeira, e desse modo, unido a Cristo, receberão poder para frutificar. É esta a natureza da vida cristã verdadeira: permanência em Cristo e frutificação para a glória de Deus no poder do Espírito Santo. Ou o dever de permanecer e a responsabilidade de frutificar. Então Jesus vai nos dar agora alguns princípios para uma vida frutífera que glorifica a Deus.
primeiro deles é identidade e propósito. Jesus deixa claro aqui nesses versos, principalmente no primeiro verso e no verso 5, quais os papéis de cada um envolvido aqui. É Ele mesmo, o Pai e eu e você. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus se declara como sendo a videira verdadeira. O Antigo Testamento usa a videira ou vinha como símbolo para Israel, que fracassa na sua tarefa de produzir fruto, o que resulta em julgamento, em juízo divino. Jesus, em contraste, é quem dá muito fruto. Por isso ele se declara como a videira verdadeira, ou em outras versões, a videira eficaz. Aqueles que o seguem verdadeiramente também serão frutíferos. O Pai é o lavrador, Ele é o dono da vinha, o Senhor do reino espiritual. É dele o trabalho de fazer com que a vinha tenha apenas ramos saudáveis. Ele tem a habilidade e as ferramentas nas mãos para fazer isso acontecer. Então, a responsabilidade do Pai, o dono da vinha, é fazer com que essa videira produza. E Ele tem métodos para isso. E Ele diz no verso 5 que nós, eu e você, somos os ramos. Então, todo crente em Jesus é um ramo que deve estar conectado na videira. Você não vê um ramo de videira solto por aí. Ou você não vê um ramo de videira enxertado num limoeiro. Ramos de videira estão conectados na videira. Assim ele sobrevive. E assim ele dá fruto. O que isso significa? Significa que eu e você estamos inseparavelmente ligados em Jesus. E dele nós nos alimentamos, pela ação do Espírito Santo. Numa videira, a gente tem que entender também que há muitos ramos. Com eles, nós estamos também ligados. Então, cada um de nós nesse auditório somos um ramo dessa grande videira, que é Jesus Cristo. E por estarmos ligados numa mesma videira, somos então ligados uns aos outros. Não tem como escapar disso. A segunda coisa que nós aprendemos é sobre submissão e limpeza. Uma vez que nós estamos conectados em Jesus, não há possibilidade da gente se manter sem ser limpo, sem ser tratado por Deus. Ele diz que todo ramo que não dá fruto, ele corta. O ramo improdutivo, ele só atrapalha. Ele atrapalha os outros ramos de se desenvolverem. Por quê? Porque ele rouba energia. O Pai não permite que isso aconteça. O Pai corta os ramos que não produzem. Mas ele diz que todo ramo que dá fruto, ele poda. Então, o ramo produtivo, aquele que dá fruto, Deus vem com a sua tesourinha de poda e faz a poda no tempo certo. E só poda aquele ramo que já produziu. Eu estava vendo sobre cultivo de uva, e eu estava vendo um senhor já experiente ensinar como é que faz uma poda, porque eu nunca entendi como é que faz uma poda de uma videira. E é muito legal. A minha irmã tem uma videira na casa dela enorme, cobre todo o quintal da casa dela. Eu sempre via, final de ano, assim, produz absurdamente aquela videira. Muito. E a coisa mais gostosa é você chegar debaixo, colher um cachinho e comer aquela uva do pé. É muito bom. E a poda é algo muito importante. Isso determina quanto fruto vai dar e a qualidade do fruto. Quando
tem uma safra, por exemplo, a safra do ano passado, essa videira produziu ramos. O agricultor vai lá e pega esse ramo que já produziu, conta dois galinhos ali, eu não sei como é que é o nome disso. Tem agricultor que pode me ajudar. E como? Gema. Ó, você conta 2 gemas e corta o galinho que já foi produzido. Isso me ensina uma coisa muito importante. A videira não vive de frutos do verão passado, da colheita passada. Então, Deus vem e poda para que um novo ramo surja e esse novo ramo produza ainda mais fruto. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente fica olhando para o passado e vendo, puxa, como eu produzi fruto no passado, e isso traz uma vanglória, isso traz uma satisfação, mas Deus não quer que a gente olhe para trás e diga como era boa aquela uva, porque Deus pretende nos dar uvas novas, suculentas e doces. Por isso Deus poda. E poda, meus irmãos, não é algo muito agradável. Dói, incomoda, traz desconforto. E aí você pensa, puxa, mas eu estou produzindo e Deus ainda vem poda? Sim, porque isso te fortalece. Isso faz com que você produza ainda mais. No domingo passado a gente falou um pouco sobre maturidade, isso traz maturidade para a planta, mas traz maturidade para o discípulo de Jesus, que entende que o pai corrige o filho que ama. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, diz que nós não devemos rejeitar a disciplina de Deus, porque a disciplina de Deus é de um pai que ama o seu filho. Então, o pai que ama o filho corrige. Se você estiver andando por caminhos que não agradam ao Senhor, e se você é um filho de Deus, você será corrigido. Mas se você continuar firmes em Cristo Jesus, fazendo tudo certinho, mesmo assim, o Senhor continuará podando você, para que você produza ainda mais. Então não despreze, não rejeite a disciplina do Senhor. E aí ele diz aqui também, vocês já foram limpos pela mensagem. A forma do Pai nos podar para que nós possamos ser mais produtivos é pela palavra dele. A palavra de Deus nos corrige, ela nos confronta com o objetivo de nos limpar, de nos podar, mas muito mais de nos fortalecer. Então é pela palavra que quando eu e você somos submetidos a ela, não tem como eu e você ficarmos indiferentes quando ela nos corrigir, quando ela nos chamar a atenção e quando ela nos colocar no nosso devido lugar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz para o centro. A palavra de Deus nos aponta a vida de Cristo. Ela nos aponta quem é o nosso mestre, a quem nós devemos seguir. E, portanto, imitá-lo. E quando nós somos submetidos a ela, então nós somos limpos e podados por ela, para que a gente produza fruto. E isso é precioso demais. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui é sobre dependência e recompensa. Do verso 4 ao verso 8, Jesus vai usar muitas vezes a palavra permanecer. Precisamente 10 vezes. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus fala para nós 10 vezes sobre permanecer. Quer dizer que a gente precisa permanecer. Isso, ele está sendo bastante enfático. Porque nós temos uma tendência de desistir.
nós somos tendenciosos a ficar pelo caminho. A nossa tendência é, à medida que a gente vai caminhando e que a gente percebe que a poda está dolorosa e que o ramo está ficando desnutrido e aquilo vai desgastando a gente fala assim, quer saber? Eu não preciso disso. Quantos ficaram pelo caminho? Quantos que talvez está vindo na sua memória agora, ficaram pelo caminho, desistiram? Para andar com Cristo é preciso permanecer, preciso ser persistente. No verso 4 ele diz que a permanência em Cristo e Ele em nós é garantia de que nós vamos ser produtivos. Não é possível produzir fruto estando distante de Jesus. Então, se você deseja ser produtivo na sua vida, uma coisa é necessária: a sua permanência em Jesus. E quando você permanece nele, ele permanece em você. No verso 5, diz que a dependência de Jesus é clara aqui. Porque ele diz que sem ele, nada nós podemos fazer. Isso quer dizer que nós dependemos dele até para levantar essa manhã e vir para esse lugar. Se você acordou essa manhã, botou seus pés no chão, abriu seus olhos e foi em direção ao banheiro para lavar o seu rosto, significa que o Senhor lhe concedeu mais um dia de vida. E você e eu dependemos disso. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, que Deus não move uma palha para fazer aquilo que nós podemos fazer. Tudo bem, eu até entendo. Mas se o Senhor não abrir os nossos olhos pela manhã, não há nada que eu e você possamos fazer. Então nós dependemos dele sim, para absolutamente tudo em nossa vida. Tudo. Você deve estar perguntando, mas que fruto é esse que a gente vai produzir? Você está falando de fruto. Que fruto é esse? São virtudes de caráter, meus irmãos. De um caráter transformado por Cristo. Para mim, a descrição mais clara do que são essas virtudes está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo nos descreve as virtudes do fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando eu e você manifestamos as virtudes desse fruto, não tenha dúvidas de que Cristo vai ser evidente na sua vida. Quando você mostrar as virtudes desse fruto que é produzido pelo Espírito Santo, quando você está conectado na videira, não tenha dúvidas, Jesus Cristo será visto na sua vida. O verso 6 diz que a não permanência em Jesus resulta em juízo severo. Todo aquele que está desconectado de Jesus, acontece o quê? Seca. Você já se sentiu seco espiritualmente alguma vez na sua vida? E aí, quando você se sentiu seco, você percebeu que foi porque talvez em algum momento você se distanciou de Jesus? E aí, o que a gente faz? A gente volta correndo. Porque a gente precisa ser nutrido dele. A gente precisa ser alimentado dele, para que a gente não seque. O meu sogro sempre fala, né? Às vezes, quando ele encontra alguém que está distante de Deus, distante da igreja, ele fala assim, olha, cuidado, hein? A brasa longe do braseiro esfria. Aqui a gente pode entender que o ramo longe da videira seca.
Cuidado. Para que serve uma videira a não ser para produzir fruto? Videira só serve para produzir uva, só para isso, mais nada. Você não usa a madeira da videira para fazer um móvel. A única coisa que serve a madeira da videira é para fazer lenha. Se ela não produz, ela vira lenha para queimar. Então, videira precisa produzir. E é por isso que o Pai não permite que um ramo infrutífero permaneça conectado na videira. Porque a videira do agricultor, Pai Celestial, essa produz muito fruto. Não tem jeito. Então, ele só vai admitir ramos produtivos. Mas há recompensas, conforme no verso 7, de se permanecer em Cristo. Ele diz que se nós permanecermos nele e suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Puxa, isso é bastante interessante, não é? Bom, espera aí, né? Permanecer nele, suas palavras permanecem em nós, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Não te dá um calorzinho no seu coração isso? Uma vontade de pedir algumas coisas, né? Mas presta atenção. Uma vez que nós permanecemos nele, nós temos intimidade com ele e com o que mais? Com a sua palavra. E quando nós temos intimidade com Jesus e com a sua palavra, então é certo que eu e você vamos pedir aquilo que condiz com a sua palavra e com a sua vontade. A gente não vai sair por aí pedindo qualquer coisa, porque nós saberemos o que pediremos. É por isso que Jesus, no Getsemane, ora para Deus e diz: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí é diferente. Aí é diferente. Quando nós pedimos a Deus, segundo a sua palavra e sua vontade, pode ter certeza, os seus desejos serão atendidos. Verso 8 diz: quando permanecemos em Cristo, certamente produziremos muitos frutos. Mas isso não para nossa glória, não para que a gente fique se achando, não para que a gente possa ter o que dizer quando a gente pega o microfone na mão ou sobe num púlpito e começa a dizer coisas a respeito daquilo que nós realizamos e fizemos. Porque isso é bom, é gostoso, né? A gente compartilhar das nossas virtudes, dos frutos que foram produzidos através de nós, ramos vistosos e férteis. Mas tudo isso não é para nossa glória, é para a glória de Deus. É Ele quem deve ser glorificado. O fruto produzido nesse ramo aqui precisa glorificar a Deus. Porque se está glorificando a mim mesmo, alguma coisa está errada. Ninguém olha para um ramo e diz: nossa, que ramo fabuloso dessa videira. Todo mundo olha e diz: que parreira, que videira esplêndida. Que planta maravilhosa, como produz essa videira. Ninguém olha e fala assim: olha esse ramo, que espetáculo. A glória do Pai. Quando eu e você produzimos fruto, Jesus disse que nós trazemos grande glória a Deus. Além de glorificar o Pai, sabe o que mais acontece? Nós mostramos para o mundo que nós somos de verdade discípulos de Jesus. O mundo começa a olhar para a gente com outros olhos.
de fato, esse ramo é mesmo dessa videira. Esse ramo pertence a essa videira. Entende? Quarto princípio que a gente aprende aqui é sobre amor e alegria. O resultado de uma vida conectada em Jesus e recebendo dele a nutrição que é necessária para mim e para você, produzindo frutos, é amor e alegria. Resulta em amor e alegria. Ele diz aqui: eu os amei como o Pai me amou. Que amor é esse? Que ele está dizendo que Jesus nos ama como o Pai o ama. A prova, o símbolo desse amor é quando o próprio Pai dá testemunho a respeito de Jesus, quando ele diz: esse é o meu Filho amado, que me dá alegria, que me dá prazer. Esse amor que Jesus sente por mim e por você. Quando eu e você damos fruto, quando eu e você estamos conectados nele, nós damos prazer a ele, alegria a ele. E aí ele diz assim: permaneçam no meu amor. Olha que declaração maravilhosa de amor de Jesus para mim e para você, para os seus discípulos. Ele está dizendo aqui que eu e você podemos continuar no deleite e no desfrute desse amor que ele tem por mim e por você. Ele está dizendo assim: esse amor é tão bom, então vou te dar um conselho: continue, fica firme nele, se apegue a esse amor que eu tenho por você, continue me dando prazer, porque assim você vai ser mais feliz. Então Jesus está declarando o seu amor por mim e por você, e dizendo: permaneçam nesse amor, fiquem aqui, continuem conectados. E ele diz: quando vocês obedecem, permanecem no meu amor. Então, quem permanece no amor de Jesus é obediente a ele. Porque Jesus foi obediente ao Pai até a morte. E morte de cruz. Ele permaneceu no amor de Deus, o Pai, até as últimas consequências. Até quando já não havia mais vida no seu corpo, ele ainda assim diz: Pai, está consumado. Eu obedeci, eu fui até o final. Será que conseguimos permanecer no amor de Jesus quando as coisas vão mal na nossa vida? Quando nós temos dificuldades? Quando a tristeza bate ao nosso coração? Será que se a gente pudesse se lembrar de que nós estamos conectados nele, e por estar conectados nele, nós estamos permanecendo no seu amor, e portanto, sermos obedientes à sua palavra, aquilo que ele nos diz, fará de nós pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas, mais realizadas, mais perseverantes, mais fortes, mais produtivos. Porque ele termina dizendo: eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Essa alegria é de contentamento, meus irmãos. Estão alegres aqueles que estão satisfeitos em Cristo. Então nós poderemos dizer, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, 11 a 13. Ele diz assim: pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que nos dá forças. Meus irmãos,
Eu quero esse nível de maturidade, de continuar conectado no meu Jesus por todos os dias da minha vida. Eu quero isso, porque é só assim que eu sei que vou produzir fruto. Não tem outra forma. Então, o que é que falta para que nós sejamos de verdade persistentes em permanecer em Jesus, para que os frutos comecem a ser evidentes em nossas vidas? O que é que falta? Talvez falte identidade e propósito, entendendo qual que é o nosso papel, qual que é o nosso propósito com tudo isso. Quem sabe nos falte também submissão para suportar as podas do Senhor, para que a gente possa produzir ainda mais. Ou quem sabe nos falte dependência, para que nós tenhamos a recompensa, para que então eu e você possamos transbordar de amor e de alegria. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra e sermos persistentes em Cristo e permanecermos firmes nele, com o propósito de produzirmos fruto. E aí sim, meus irmãos, nós começaremos a viver aquilo que a gente almeja de todo o coração, que é um avivamento do nosso espírito, um renovo espiritual, para que a gente possa experimentar daquilo que Deus já está fazendo no mundo e ainda fará. Se você deseja isso de verdade, permaneça em Cristo, permaneça firme nele, anseie pela poda do Senhor, para que você produza mais. Mas não se aparte da videira, não se distancie dele, para que você seja alimentado. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ah, como é bom, Senhor, ouvir a tua voz através dessa escritura, Senhor. E é o Senhor dizendo: permaneça, permaneça, permaneça em mim, e eu vou permanecer em ti. Deus, obrigado por isso. Ah, Deus, em nome de Jesus, o desejo do nosso coração é estarmos conectados em ti, Senhor, o tempo todo, e nos alimentar de ti. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos ser esse ramo frutífero, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado quando nós formos identificados, quando nós formos reconhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, reaviva-nos, ó Pai. Enche-nos, Deus, do Teu Santo Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Teu Espírito, é Ele quem conduz a nossa vida. E se é Ele quem conduz a nossa vida, o fruto é produzido. Ah, Deus, em nome de Jesus, é o que nós ansiamos. Guarda o nosso coração, Pai, a nossa mente, para que a Tua palavra, Deus, frutifique em nosso coração. Desejamos, Deus, que essa palavra, Pai, lida nessa manhã, examinada nessa manhã, encontre lugar no nosso coração. Tudo que vivemos nesse culto, tudo que ouvimos, tudo que cantamos, possa causar transformação em nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus, nosso Pai, no seu amor,
Que a graça do Filho, que é salvadora, e a comunhão do Espírito Santo, que nos une a Ti e aos nossos irmãos, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Mais uma vez, se você...